Nesses tempos de pandemia, não somente a saúde física está sendo afetada grandemente, mas também a saúde mental. Vários transtornos mentais têm aparecido devido ao isolamento, às mudanças bruscas na nossa rotina de vida, e uma das mais encontradas nesses tempos e que precisamos conversar sobre ela hoje é a Síndrome do Pânico. A Síndrome do Pânico é um transtorno psicológico caracterizado pela ocorrência de ataques inesperados de pânico e por uma expectativa ansiosa de ter novos ataques ou crise de pânico. A crise de pânico, ataque de pânico, consiste em períodos intensos de ansiedade, geralmente de início súbito e acompanhado de sensações catastróficas eminentes. A frequência das crises variam de pessoa para pessoa, com duração variável, geralmente de alguns minutos. As crises de pânico podem trazer sintomas como palpitação, taquicardia, sudorese, tremores, falta de ar, náuseas, desconforto abdominal ou torácico, desrealização, ou seja, sentimento de irrealidade, despersonalização, que é o caso de sentir-se fora de si, medo de enlouquecer ou perder o controle, medo de morrer. Enquanto que nas fobias uma pessoa teme uma situação ou objeto, como por exemplo altura ou barata, na síndrome do pânico o perigo vem de dentro, há uma sensação de descontrole do corpo, há uma interpretação catastrófica das reações corporais sendo como perigosas. Há 4 tipos de pensamentos catastróficos que costumam aparecer nas crises de pânico, como por exemplo a perda do controle, sensação de que vai desmaiar ou que vai morrer, de que está enlouquecendo. Nessa pandemia tem sido frequente aparecer sintomas como a sensação de que vai morrer ou de que está enlouquecendo e tem sido um dos principais motivos de desencadear a síndrome do pânico. Com a repetição das crises, surge uma expectativa de ter novas crises, que é um fenômeno denominado como ansiedade antecipatória. É comum a pessoa começar um processo de evitação restringindo a sua vida para tentar evitar que aquilo volte. Ela começa a evitar certos lugares ou a fazer determinadas coisas numa tentativa de evitar uma possível crise, o que vai limitando cada vez mais a sua vida pessoal e profissional. Muitas pessoas com pânico também apresentam sintomas de agorafobia. A agorafobia é um estado de ansiedade que está relacionado em estar em um determinado local ou situação que onde escapar ou obter ajuda seria de ser difícil caso a pessoa tenha um ataque de pânico. É comum acontecer em ambientes cheios de gente, em lugares pouco familiares e quando a pessoa está afastada de casa. Pode incluir situações como estar preso no trânsito, estar sozinho dentro do metrô ou num shopping. As pessoas que desenvolvem agorafobia geralmente se sentem mais seguras quando estão na presença de alguém de confiança e acabam elegendo alguém para ser sua companhia favorita. Esse acompanhante serve como regulador externo da ansiedade, ajudando a pessoa a se sentir menos vulnerável a uma crise de pânico. Qualquer pessoa pode desenvolver o evento de pânico quando está exposta a um estresse muito grande, ou é inundada por emoções intensas, ou vive situações que levam a um estado de vulnerabilidade e desamparo. Assim, muitas pessoas têm crise de pânico isolada, sem desenvolver o padrão de crise repetitiva que caracteriza a síndrome do pânico. Na síndrome do pânico, a partir da primeira crise de pânico, a pessoa começa a apresentar crises repetitivas, sente-se segura e temendo que ocorram novas crises, ou seja, ansiedade antecipada. As primeiras crises de pânico acabam sendo vividas como experiências traumáticas que ficam registradas no circuito específico da memória implícita. É a memória emocional que passa a disparar a mesma reação automaticamente sem a participação da consciência. Sempre que aparecem algumas condições similares no corpo, na mente ou no ambiente, dispara-se uma nova crise de pânico. Nessa síndrome, as várias reações do corpo que estavam presentes nos primeiros ataques de pânico acabam se associando a perigo e a partir daí passam a ser disparadores de novas crises. Geralmente, a crise de pânico se inicia a partir de um susto consciente ou não em relação a essas reações. Então, sempre quando as reações do corpo reaparecerem, dispara-se automaticamente a ansiedade e pode-se iniciar uma crise de pânico. As reações corporais temidas podem ser variadas, como as batidas do coração, falta de ar, formigamento, tontura, fraqueza muscular. Numa síndrome do pânico, as pessoas reagem frente àquilo que o seu cérebro interpreta como perigo. Não há um perigo real, apenas a hiperativação do circuito do medo que dispara um alarme diante de algumas reações corporais que foram associadas a perigo. A presença desses gatilhos corporais podem disparar a ansiedade, mesmo quando a pessoa não tem consciência deles.
Pesquisas apontam, por exemplo, que numa crise de pânico noturna, estados corporais que foram associados a perigo podem se apresentar enquanto a pessoa está dormindo e dispara uma reação de ansiedade que acorda a pessoa muitas das vezes já tendo uma crise. Um dos focos de tratamento é enfraquecer essa associação de algumas reações corporais que representam perigo e que começam uma crise de pânico. Uma pessoa com síndrome do pânico deve desenvolver uma melhor capacidade de regulação emocional, permitindo e facilitando os recursos naturais da autorregulação do seu corpo e aprendendo estratégias para influenciar positivamente o seu estado emocional. A maioria das pessoas consegue melhora significativa com o processo de tratamento psicoterapêutico. O sucesso do tratamento varia de pessoa para pessoa, algumas podem responder ao tratamento depois de alguns meses, enquanto outras pessoas podem precisar de mais de um ano. Entretanto, alguns tratamentos podem ser mais extensos se a pessoa possui mais de um transtorno de ansiedade, sofre de depressão ou abusa de substâncias químicas, razão pelas quais deve ser adaptado ao indivíduo. Embora a psicoterapia seja eficaz, em alguns casos o profissional pode recorrer a uma busca multidisciplinar entre médico, psiquiatra e psicólogo, onde ambos já têm o costume de trabalhar juntos na combinação de psicoterapia e medicamentos. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, então coloca aqui nos comentários o que você tem achado. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e me segue também lá no Instagram, links estarão todos aqui nas minhas descrições. Inclusive, vou estar essa semana preparando um vídeo falando sobre saúde mental na pandemia. Então, se você tem alguma dúvida ou pergunta, aproveita esse momento, vá lá no meu Instagram, eu abri o stories para vocês me mandarem dúvidas e perguntas e coloca lá a sua pergunta, eu vou amar responder todas essas perguntas que vocês me mandarem no próximo vídeo em que a gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde mental na pandemia, beleza? Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e te espero no próximo, ok? Fica um beijo do Paulo para vocês, tchau!